boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Wellington Nascimento. Esse é o nosso podcast Pregai, uma realização da Igreja Assembleia de Deus Boanerges. E hoje nós estamos aqui com meu amigo pastor Ailton. Ailton quem? Ailton Santos Silva. Ailton Santos Silva, ô glória. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, já estou passando aqui para te convidar. Mete o dedo aí nesse botão, dá um like, compartilha, vem junto conosco. Hoje nós temos um tema muito importante, né, pastor Ailton? O tema hoje é focado na família. O que a família, ela representa dentro do projeto de Deus. E hoje está o nosso pastor Ailton aqui, um convidado muito especial para participar conosco desse podcast maravilhoso. E aí já vamos para o terceiro vídeo, né, pastor Ailton? Terceiro. A inauguração, depois Célio, foi o Célio, o evangelista Célio, agora o pastor Ailton Santos. Meu irmão, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, compartilha esse vídeo. Manda aí para aquele que está precisando ouvir a palavra de Deus, que nós estamos aqui prontos para falar de qualquer tema. Já aproveita, manda aí a sua sugestão para os próximos podcasts, que nós iremos te ouvir, iremos te atender com todo o prazer deste mundo, e você será mais que bem-vindo conosco, em nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu deixar o pastor Ailton se apresentar aí nessa noite. Fala comigo, vaso. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu pastor Wellington. Nós falamos boa noite, né? Mas nós não sabemos a hora que o ouvinte vai ouvir, se é de manhã, se é tarde, à noite. Depende da hora. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós estamos aqui nesse projeto lindo, maravilhoso, né? Onde nós sabemos e cremos que cada propósito que Deus faz, principalmente o propósito da família, né? As bênçãos celestial, que a promessa que Deus faz na nossa vida, referente à família, é coisa linda. Coisa linda demais, é linda. Tudo começa, né, meu pastor? Tudo começa aí nos planos de Deus, no projeto de Deus, é referente à família, né? Referente à família. Então, nós estamos aqui nessa noite, iniciando o terceiro, né? Terceira vez, né? Não vou fazer terceiro dia, porque, né? Já passou outros dias aí, né, meu pastor? Então, terceira vez nós aqui gravando esse podcast em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai poderosamente entrar na sua casa, no seu coração, vai fazer uns planos maravilhosos e um projeto grandioso na vida sua e da sua família e da sua casa. Eu creio. Em nome de Jesus. Bênção do céu. Então, hoje o nosso tema é sobre a família. Qual a importância da família no meio da igreja nos dias de hoje? Pastor Ailton, já aproveitando aqui e já falando, o senhor como um pai de família, como um pastor, como um homem, um servo de Deus, hoje em dia manter a família ali na casa de Deus, a família diante do altar do Senhor, manter a família na igreja é algo muito difícil, né? É um desafio, principalmente para o senhor que tem filho adolescente, que tem criança. Conta aí pra gente aí, dá aí a receita para que nós venhamos aprender com o Senhor nessa noite, como é que a gente faz para manter essa galerinha aí na casa do Senhor. Isso é bonito, né, meu pastor? Para nós, né, nós vemos para que a família se torna e a família se fique centrada na casa de Deus é uma coisa muito difícil no dia de hoje. No dia de hoje, porque se a gente vemos, né, se os pais não tiver o seu momento de oração, se os pais não tiver ali o seu particular com Deus, tão difícil se é continuar com a família inteira na casa do Senhor, glorificando o nome santo de Jesus. Porque se a gente vemos, a maioria das vezes nossas crianças, tanto nossas crianças como nossos jovens, nossos adolescentes, eles se tornam o quê? Eles querem o máximo de atenção dos pais. E aí, se a gente não tiver dado essa atenção, esse carinho, esse zelo, essa preocupação com o nosso jovem, nossas crianças, o mundo ele vai para abraçar. É verdade. Ele está aí para abraçar. Pastor Ailton, e olhando a referente à família dentro da igreja, qual o maior ataque que o senhor olha nos dias de hoje
qual o maior ataque que o senhor vê que a família ela recebe do mundo? Qual o maior ataque, os maiores convites o cristão, que a família cristã, ela recebe nos dias de hoje? No dia de hoje, a maioria recebe aí convite que não tem assim uma coisas boas espiritualmente para sua vida. Principalmente a gente que somos adultos, nós falamos, né, que nós somos assim uma pessoa e um servo do Senhor centrado, que tem os lombos cingidos, mas se a gente vê que nossos lombos, aleluia, eles estão tanto cingidos, pastor, que a gente, hoje em dia, nós apanhamos tanto na vida, percorrer da nossa vida, que não é brincadeira. Nós já vem para nós que somos adultos, nós somos mais velhos na casa de Deus, nós somos mais experientes dentro do nosso lar, nós já temos uma vida. Para nós que nós saímos do mundo, fomos resgatados do mundo, das trevas, nós sabemos que nós temos uma vida na casa do Senhor, que a gente sabe que percorrer da geração que vai vir, vai sofrer esse ataque, vai sofrer essas perseguições, vai sofrer também um jeito de centralizar ali seus objetivos, seus sonhos, vai querer quebrar tudo isso daí que é os propósitos de Deus na nossa vida aí, para que faça o quê? Tira ali o foco que é Jesus Cristo, foco que é a casa de Deus, foco ali que é estar presente no corpo de obreiro, glorificando, louvando o santo nome de Jesus, de estar junto com os jovens, com as crianças. É uma coisa que hoje em dia, pela uma experiência que eu vejo, meu pastor, conheci umas pastoras aí, pastores que o foco deles mais para as crianças e os jovens. Pastor, é uma coisa assim tão séria de a gente se falar referente à família, que enquanto tem para ajudar, a pessoa ela tem força para ir. Sim. O jovem tem força para ir, a criança tem força para ir. Mas a partir do momento que você abre mão, meu Deus do céu, o negócio é complicado. É verdade. É complicado, verdade. Porque tem pais que eles não aceitam as crianças estar na casa do Senhor. Prefere estar no mundo da prostituição, no mundo das drogas, entendeu? No mundo aonde nós vemos de trevas aí, que é mais fácil trazer um recurso para dentro de casa do que você estar na casa do Senhor e esperar algo vindo do céu, que é do nosso Senhor. Então é uma coisa onde a gente vê uma luta, uma batalha, meu Deus do céu, é uma guerra assim que a gente vê que Satanás está vindo para querer destruir mesmo essa geração que está por vir. É verdade. E pastor, em meio a isso tudo, como o senhor vê, o que nós podemos fazer para fortalecer a família, para fortalecer esse vínculo da família com a igreja? Como que a gente consegue fortalecer a nossa família para permanecer em meio a tantos ataques, em meio a tantas dificuldades? Qual o segredo para permanecer? Então aí nós vemos, né, para permanecer no caminho do Senhor. É tão rica a palavra do Senhor, quando ela fala que é para a gente ensinar nossos filhos no caminho onde ele deve andar, para que ele, quando ele cresça, não se desviar do caminho do Senhor. É verdade. E isso é uma coisa onde nós vemos uma lição de vida que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concede a nós seguimos por esse caminho, aonde nós vamos ver que hoje em dia a maioria, nós como os pais, se a gente não sentarmos em uma mesa para ensinar nossos filhos, para ele permanecer, meu pastor, porque se a gente não tiver baseado dentro da palavra de Deus, com a palavra do Senhor, com a presença de Deus, eu vou te falar, nós não conseguimos resistir, nem tanto as crianças como nossa casa toda. Nossa casa e tudo, nós não conseguimos resistir a ficar na casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, entendeu? Porque é fácil. Eita, isso daqui é revelação. Ai, meu Deus do céu, isso daqui é revelação, meu pastor. Porque é mais fácil a gente olhar os problemas dos filhos dos outros do que a gente olhar o próprio nosso. É verdade. De casa. Verdade. É mais fácil nós entrar na casa de Deus, nós olhar um jovem passando por situação, do que a gente ver os nossos próprios filhos passar por alguma situação. Então é mais fácil também você ver pessoas que não é de dentro do nosso lar, não é de dentro da nossa família, da nossa parentela, saber referente à vida mais pessoal dos nossos filhos do que a gente. Isso é uma coisa onde a gente temos que ter bastante discernimento a Deus. Nós temos que pedir bastante para Deus, Senhor, me dá discernimento para nós compreendermos o que está passando na cabeça deles. Porque se a gente vê, a Bíblia ela fala que é para a gente ter uma vida
uma vida reta e íntegra na presença de Deus. Então, a gente vai ver também se a gente não tiver essa vida, e também nossa vida não pode ser um livro aberto. Ela tem que ser um livro aberto para Deus. Para o homem, ela tem que ser um livro fechado. Eita, isso daqui é revelação linda. Isso é tremendo. Isso, hein? É tremendo, meu pastor. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas, meu pastor, que ele vai correr atrás de pessoas que a sua casa é bagunçada, seu lar é bagunçado. Seus filhos não têm educação, não têm discernimento, não vai para a casa de Deus. Como que essas pessoas vão trazer algo para dentro da casa de um povo que é cristão? Um benefício para a obra de Deus, um benefício para você pegar e se aproximar mais de Cristo. Não tem nem como. É como vai dizer, pastor Ailton, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. 15, né? Josué poderia ter se juntado com todo aquele povo, né? Podia. Ele poderia ter aberto a vida dele, deixado o livro aberto e falado assim, não, vamos lá, vamos se misturar, vamos estar todo mundo junto, né? Mas Josué, ele faz o quê? Agora, aí a gente entra nesse livro fechado. Josué, ele apresenta a lei do Senhor, ele apresenta o livro e diz assim, olha, vocês querem? Vocês querem? Está aqui. Mas se vocês não quiserem, eu e minha casa nós queremos. É isso. Vocês querem ir? Não querem não? Fiquem à vontade. Mas eu e minha casa vamos ir. Serviremos ao Senhor. Então, eu olho muito e isso é algo para a gente refletir, algo tremendo nessa noite. Que a nossa vida, muitas das vezes, não pode ser um livro aberto, porque tem pessoas que estão ali para querer ler a nossa vida. Tem pessoas, como diz a minha digníssima esposa, que elas querem servir somente de testemunha de vista. Elas querem saber o que você come, o que você veste, aonde você vai, quanto que você tem, não para elas se alegrarem, mas para elas saírem compartilhando e comentando, Nossa, meu Deus do céu, isso daí é forte, meu pastor. Porque se a gente vê, você vê, olha que coisa linda. Por mais que o povo que andava com Jesus, ele já sabia da vida de Jesus. Alguns sabiam dos propósitos de Jesus. Alguns sabiam que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para a salvação, ele veio para a cruz. Mas se eu ver que é coisa tão linda que ele falava, quando ele fazia a cura, ele falava o que para aquele povo? Ó, vai, mas não fale nada. Vai, mas não comente nada. Entendeu? Isso é uma coisa onde a gente vê que até o próprio Cristo fala, opa, eu faço milagre, mas não é para você sair comentando, porque o milagre não é para você comentar, é para você viver. Eita glória, olha que presença linda. Então a gente vemos isso, meu pastor. A maioria das vezes as pessoas, se a gente não calarmos, porque o Senhor ele fala que a maioria das vezes a nossa luta, nós lutamos ela em silêncio. Em silêncio. Não é pra gente sair falando o que está acontecendo ou deixa de acontecer dentro do seu lar. Se você não consegue resolver, primeiramente, se você coloca na mão de Deus e você está vendo que está sendo demorado o trabalhar do Senhor referente dentro da família, como que você vai colocar a sua vida, da sua casa e da sua família na mão de uma pessoa que não sabe fazer nada? É verdade. Não tem propósito de nada. É verdade. E interessante, pastor, que nós vimos famílias cristãs nos dias de hoje buscando aconselhamento, varão, de pessoas ímpias. Isso mesmo. Então a gente olha e é algo que aquele que é firmado na palavra de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que maneja bem a palavra de Deus, ele vai entender que se em um momento ele necessitar de um aconselhamento de alguém, ele não vai buscar o conselho do ímpio, mas ele vai buscar o conselho no irmão, ele vai buscar o conselho no pastor, ele vai buscar o conselho em um justo, né? E a gente vê que muitas pessoas do mundo hoje estão querendo ensinar a quem é cristão viver. Não, mas você tem que viver assim. Não, mas você tem que andar dessa forma. E sabendo que nós andamos na contramão do mundo. Nós não andamos no mesmo sentido do mundo. Então, para o mundo, não tem como quem é do mundo aconselhar quem é da igreja. Porque são visões diferentes, né? Diferente, tá mais fácil, né? Olhando pro pastor Ailton, alegre assim. Jesus, já passei luta, ai Jesus. Já passou, pastor Ailton? Minha esposa... começo... Não, eu não passei assim, referente o que minha esposa passou, mas vou te falar, meu pastor. Quando eu comecei no ministério, eu já comecei o ministério em paz.
O ministério de paz, o ministério sossegado, entendeu? Meias lutas foi difícil. Se eu contar nos dedos, foi poucos. Rapaz. Meias lutas. Agora, minha esposa, ai Jesus, o baby, eita, meu Deus. Só você que sabe, né, baby? Meu Deus do céu, meu pastor. Só ela que sabe, pastor, o que ela passou, hein? E aí você vê, a gente está falando aqui que para Deus temos que ser um livro aberto, para o mundo, para as pessoas, nós temos que ser um livro fechado. Olha como que isso é interessante, ó. Vou trazer aqui isso que Deus está gerando no meu coração para me trazer e está trazendo na minha mente. Aí, quando eu comecei o evangelho, meu pastor, foi assim, era um meio a luta do mundo, né? Entre a luz e entre as trevas, né? Que a minha esposa tá na luz, mas ela tá na luz não aquela luz intensa, mas balanceada ali, pastor, buscava do jeito dela. Não tava aquela lamparina brilhando tanto, né? Não tava tanto, meu pastor. A lamparina tava com a chama um pouquinho fraca, né? Olha como que é a coisa, meu pastor. Ela tava com aquela luz meio assim, balanceada. Tinha pessoas que era para mostrar mesmo, realmente, que estava junto com ela e era uma luz para resplandecer sobre a vida dela. Sabe o que acontece? Aquela luz que era para iluminar o caminho dela, ajudar a iluminar o caminho dela, buscando Cristo, estava querendo apagar a luz dela. Meu Deus. E pessoas que falavam que era cristã. Por isso que o livro nosso não pode ser... Tem momento da nossa vida, meu pastor, que o nosso livro, nossa vida tem que ser fechada até próprio dentro do ministério. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque tem pessoas que ele vai querer aproveitar da situação que ele está vendo. Está ouvindo, está presenciando na sua vida. Não, e sem contar, pastor Ailton, naquelas profetadas, né? Nossa, que a pessoa está sabendo de algo que está acontecendo, ou tá vendo a pessoa ali meio triste, e aí ela já quer vir para poder entregar aquele mistério. Porque já sabe da vida. Não é nem algo de Deus, é algo que a pessoa quer entregar. Carne, pura carne, meu pastor. Pura carne, sabe por que pura carne? Porque tem um amigo meu que ele foi ministrar a palavra. O que acontece? Na hora da ministração, ele ministrando, uma pessoa própria que estava em cima do altar, sentado, levantou para falar para ele, Deus está falando que tá preparando uma esposa para você e vai preparar o casamento. O varão olhou para ele e falou, filho, eu já sou casado. Eita, meu Jesus. Olha isso, meu pastor. Ai, Jesus Cristo. Meu pastor, tem umas bênçãos aí, tem uns acontecimentos. Tem uns acontecimentos aí, eu não vou expor. Entendeu? Porque senão daqui a pouco o vaso vai saber. Vai estar assistindo o podcast e vai falar, rapaz, o pastor está contando. Mas o negócio... Mas o negócio é sério. Então falando assim, a Bíblia vai falar para nós, julgarmos a profecia, não o profeta. Certo? Julgarmos, mas hoje, do jeito que a gente está vendo, pastor, é tanta profecia, que fala referente, que a maioria das vezes ela não ajuda você construir um lar, construir uma família alicerçada em Cristo. A maioria das vezes vem uma profetada aí, vem uns profetas falar diretamente da carne, uma profecia que não é para você. É verdade. Não é pra gente, não é pra nossa casa, não é edificação para nós mantermos dentro do nosso lar. A pessoa, ela faz o quê? Ela tá tão assim, com sede de ouvir uma profecia de Deus que ela acaba levando pro seu lar. Isso é um perigo, irmãos, isso é um perigo. É um perigo, sabe por quê? Porque se você tiver a vida que todo mundo conhece, todo mundo sabe, tem que ter um máximo de cuidado com isso. É verdade. E você profeta, viu? Profeta que anda profetizando na varão carnudo, pelo amor de Deus, né? Varão, vou te falar. No dia que tu se encontrar com Jeová, meu Deus eu não queria estar na tua pele. Olha como que é interessante, meu pastor. Porque o Senhor, quando ele restituir uma família na vida da pessoa, a gente vai ver lá no livro de Gênesis mesmo, que ele vai falar sobre Abraão, sobre Adão. Ele vai falar sobre Adão. E quando ele fala sobre Adão, ele fala uma coisa tão linda, onde a gente vê que a gente lê várias vezes, se a gente vê, a gente lê várias vezes, mas se a gente não prestar bastante atenção, nós não compreendemos o trabalho de Deus. É verdade. Porque se a gente vê, quando Deus ele fez Adão, ele fez o quê? Adão só. Adão sozinho. Adão simplesmente, ele podia ser o quê? Podia ser um servo do Senhor, só adorando o Senhor, mantendo daquele jeito, sem querer uma esposa. Mas você vê que o projeto de Deus é tão lindo. Ele é tão lindo, meu pastor, que quando o Senhor ele vai fazer Adão, ele começa a ver Adão o mais à frente.
Ele começa a ver o propósito de Adão, não só de cuidar das terras, mas ele vê o propósito de Adão cuidar de uma família. De procriar, de povoar. Multiplicar, entendeu? É uma coisa tão linda onde a gente vemos, porque se a gente vê... Eita, isso daqui é revelação também, meu pastor. Eita, Jesus! Eita, olha Jesus! Hoje eu falo, você é lindo, meu pai. Esse lugar vai ficar pequeno, nós entrar no manto aqui. Olha, meu pastor, olha que coisa linda. Porque se a gente vê... O Senhor, quando ele fez Adão, ele fez sozinho. Adão, ele podia ser uma pessoa, como é que fala, só no jardim. Ele podia ser uma pessoa exatamente dos seus benefícios próprios. Sem preocupação, sem nada, porque Adão ele não precisava se preocupar. Quem se preocupava com Adão era quem? Era Deus. É que o senhor está falando aí, e aí eu começo a lembrar do pastor Cláudio Duarte. Diz que Adão estava sossegado demais. Sossegado, né? Aí Deus disse, Adão, você está muito sossegado. Vou te dar trabalho. Vou arrumar um problema para você. E era desse jeito. Aí a gente vê, né, meu pastor? Aí a gente vê, olha como que as coisas lindas. Na hora que Deus ele olha para Adão e fala assim, olha aqueles momentos de Adão e vê assim, fala assim, vai ter alguém que vai ter que estar do lado dele. Na dificuldade, nos problemas, na paz, na tranquilidade. Adão estava em paz. Não tinha pastor. Problema, não tinha problema, pastor. Se a gente vê, não tinha problema. Antes de Eva chegar, ele não tinha problema nenhum. Isso, meu pastor, isso, Varoas, desculpa, mas perdoa por isso, mas isso é a verdade, meu pastor. Aí o que acontece? Na hora que ele veio, meu pastor, olha os benefícios de Deus para um pai de família. Um ser humano, um adulto, igual nós, pai de família, cabeça da casa. Entendeu? Não é um cabeça para você sair pisando a sua esposa. Sim. É um cabeça para você ter o discernimento de estar junto com ela, entendeu? De fazer tudo, mas ela do seu lado em todos os momentos. E o que acontece? Quando o Senhor, ele olha Adão ali naqueles momentos, ele olha e vê a situação de Adão. Ele olha para Adão e fala assim, ó, eu vou te mostrar como que é se cuidar de uma família. Porque se ele não aprendesse a cuidar de uma família no jardim, meu pastor, seria difícil ele cuidar da família fora do jardim. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor mostrou para ele que no jardim ele tinha tudo, ele podia ter tudo, ele tinha acesso a tudo, só não a árvore da vida. Entendeu? Do conhecimento, do bem e do mal. Mas a maioria das coisas ele tinha acesso a tudo. É verdade. Entendeu? No momento que Deus ele pegou, ele fez Adão e ele começou a fazer Eva, o Senhor vê, isso é preocupação. Adão, ó, é o seguinte, tá sendo feito para você cuidar. Já que você falou que é carne da sua carne e osso do seu osso, olha, eu vou te falar, é uma coisa tremenda isso daí, meu pastor. Porque se é carne da sua carne, como que você não sente as dores da sua carne? Eita, glória, isso é lindo, meu pastor. É lindo, é verdade. Entendeu? Quero ver uma pessoa se beliscar e não sentir a dor. É verdade. Tá beliscando a carne, meu pastor. Como que nós, marido, como você, esposa, você não defende o seu marido? Ou não defende a sua esposa? Sabendo que a carne da sua carne é uma união, é uma junção entre duas pessoas. É verdade. E aí Deus olha assim e fala assim, ó, Adão, eu vou te mostrar como que você tem que cuidar. Você vê um pouquinho do... Eita, isso daqui é tremendo, Jeová. Um pouquinho do descuido de Adão, meu pastor. Entendeu? Já veio a preocupação sobre a vida de um casal já aprendendo dentro do jardim. Aonde nós vamos ver que Adão, e quando ele se afasta um pouco, não vai falar o tempo determinado que Adão e Eva ficou no jardim. E não vai falar o tempo determinado na Bíblia que a serpente ela veio tentando Eva. Mas ela vai mostrar que a partir do momento quando não tem um pai de família cuidando da sua família, a tentação vem. Meu Deus, isso é tremendo, hein? Glória! Olha isso, meu pastor. Se a gente não vigiar, se a gente não buscar, se a gente não perseverar na presença de Deus, entendeu? Você pode estar a distância que for, a longura que for. Se a tentação for vir e você não estiver preparado para enfrentar ela, você cai. Meu Deus. E só não vai cair a pessoa que pecou, mas se ela tá na união entre uma carne, vai cair os dois. Isso é forte, isso daqui é tremendo, meu pastor. Sabe por quê? Porque se a gente vê, meu pastor, tem casamento que ele começa o quê? Ele começa certo, mas no percorrer do caminho acaba errado. Acaba errado. Meu Deus. E tem casamento que começa errado, meu pastor. Na hora que você vai ver,
Já tá aí, ó, 18 anos, 20 anos. Aí também, olha aí minha esposa, né? Começamos num jeito errado e no percorrer do tempo, quando nós se casamos, olha isso. Quando nós se casamos, meu pastor, quando nós se casamos, eu não conhecia Jesus. Já não conhecia, minha esposa já conhecia. Eu não conhecia Jesus. Quando nós se casamos, a gente já se casamos num propósito de Deus sem eu saber quem era Deus, sem conhecer Jesus. Meu Deus. Isso é tremendo. Aí quando nós pensamos em casar, a gente tinha 6 meses de namoro só. Olha o propósito de Deus. Eu fui mais ligeiro que vocês. É? Olha o propósito de Deus, meu pastor. E aí a gente vê, aí 6 meses de casado, já fizemos a maravilha de Deus, mas não é porque você fez a maravilha de Deus e fez os propósitos de Deus, sem você conhecer a palavra, sem você conhecer o caminho do Senhor, que você vai fazer tudo certo para Deus. É isso que é tremendo, né? E aí Deus ele vai, por quê? Porque tem casais que Deus ele vai ali, ele vai lapidando devagarzinho, vai aprendendo com o erro dos outros, vai aprendendo ali com os defeitos, vai aprendendo com as qualidades, meu pastor. Isso é lindo, sabe por quê? Porque se você não aprender, percorrer dos anos que você está com sua esposa e com sua família, como que você vai aprender momentaneamente, rapidamente na casa do Senhor a cuidar, a zelar, a proteger? Eu sempre gosto de falar, pastor Ailton, que tem as maneiras de aprender. Tem aquele que aprende sofrendo, que sofre. Depois, quando ele já tá lá no final, aí ele decide falar, eu vou parar um pouquinho de sofrer, e aí ele acerta. Tem aquele outro que quando ele começa a apanhar, ele já fala, não, rapaz, eu acho que o caminho certo é por aqui. Mas ainda tem um terceiro, que é aquele que é mais esperto. Ele olha pro sofrimento do outro e diz assim, não, eu não quero não. Não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso, não. Não vou passar por isso. É verdade. Mas eu achava, pastor Ailton, que o senhor já tinha nascido no lar cristão. Meu pastor, eita, Jesus, eu vou conta aí. Nós não tem muito tempo, né, mas meu pastor? Mas eu vou te falar um pouquinho do teu testemunho aí. Negócio. Se a gente vê, meu pastor, até hoje, meu pastor, eu vi de uma família que não era cristã, nenhum. Que eu conhecia, nenhum era cristão de seguir a casa do Senhor, de servir a casa do Senhor. E até hoje eu não sei quem orou pela minha vida para mim estar aqui. Alguém orou? Sei. Alguém orou, deve ter orado, meu pastor. Deve ter orado, porque a oração do justo, né, ela faz muito seus efeitos. Então, aí o que acontece? Se a gente vê, eu não sei quem orou. Eu vivia em um lar, meu pastor, quando eu era menor. Eita, minha mãe, a senhora vai assistir isso daqui, hein? Eu vivia em um lar, meu pastor, que não seguia as doutrinas de Deus, não fazia o caminho da luz, ia mais pro caminho das trevas, entendeu? Ia mais por um caminho que não penso eu, não conhecia, mas penso eu que veio isso daí já desde da sua adolescência, veio desde dos seus pais, dos meus bisavôs, tataravô e diante, né? Então, o caminho e o espelho da casa do lar, entendeu? Vem a maioria das vezes não, de 100% vem dos pais. 100% vem dos pais, entendeu? 100% e 1000% vem de Deus. 1000% vem de Deus e 100% vem dos pais. Porque nós temos que primeiro aprender com Deus. Porque se os nossos pais não estiverem no caminho do Senhor e não for o espelho de Cristo, a gente não aprendemos nada. De verdade, aprendemos certo, a gente acaba aprendendo errado. Então a gente vamos ver, meu pastor, eu vejo, entendeu, que no meu lar, quando eu morava com meus irmãos, entendeu, era muito... Olha, meu pastor, é um testemunho tremendo. Se a gente vê, não tinha recurso nenhum, não tinha benefício nenhum. A gente dormia em uma cama, meu pastor, que era 10 dormindo em uma cama. Eita, Jesus, imagina o calor que era, essas coisas. Aí era uma infância muito sofrida. E era uma infância que minha avó, desde quando eu conheço, entendeu, que ela já é falecida, ela não buscava o caminho do Senhor. Ela buscava outros caminhos, entendeu? Outros caminhos que era pro benefício das trevas, pro benefício, entendeu? E pro recurso, o recurso da sua própria vida. Então a gente vê que quando eu vim para São Paulo de lá para cá, meu pastor, eu vou te falar um negócio. Vivia nesse mundo até aprender o que é caminhar, a maioria das vezes caminhar sozinho, achando que estava sozinho, mas Cristo estava olhando por mim, né? Para mim estar aqui, ele com certeza sempre teve um propósito na minha vida. Então a gente vê que a caminhada, meu pastor,
da maioria das pessoas não foi fácil. A maioria das caminhadas aí na vida que apanha. Hoje você vê como que é a tristeza que é estampada na vida de uma pessoa que você olha e fala assim, meu Deus do céu, aquela pessoa está sofrendo. Pastor, a gente não sabe o que ela já passou na vida. Rapaz, eu ainda vou trazer aqui, nesse podcast aqui, pastor, pouco do meu testemunho. É bem forte. Meu Deus do céu. O senhor conhece um pouco do meu testemunho, sabe por algumas dificuldades que eu passei. Mas às vezes a gente olha e vê a gente com essa alegria, com essa disposição, servindo a Deus, e nem imagina as lutas, as dificuldades, as provas que a gente já passou na nossa vida, né? Muito. E é uma coisa, meu pastor, e esse dia eu estava conversando com um amigo, né? E até com o evangelista Fernando, eu estava conversando esses dias. O que nós sofremos na nossa infância, o que nós sofremos na nossa vida, hoje nós não queremos deixar os nossos filhos sofrer, porque nós sabemos a situação que passa, entendeu? De uma pessoa que sofre na vida. Hoje nós lutamos, a maioria da nossa vida, nós lutamos mais para ter algo de benefício para eles. Entendeu? Porque se a gente vê no livro de 2 Reis 2 ali e diante, vai falar que você vê uma família em dificuldade, meu pastor. Uma família em dificuldade, se ela pega e ela não luta junto, fica tão difícil para a vida dela. Olha aquela mulher onde Eliseu ali profetizou ali sobre a vida dela. Aonde ela já tinha perdido o marido, depois ia perder os 2 filhos. Imagina, olha a dificuldade que aquela mulher estava passando na vida dela. Meu Deus. Já estava passando referente ali, uma família estruturada, uma família ali que estava ali na presença de Deus. Porque o marido era um dos servos de Eliseu. Então a gente vê isso. A gente vê que até os que estão dentro da casa do Senhor, até aqueles que estão na presença do Senhor, quando vem a dificuldade bater, meu pastor, abala a estrutura. Abala a estrutura. Pastor. Nossa, e muito. E quando a gente vê que quando vai mexer nos filhos, é pior ainda. Meu Deus do céu. Vamos aproveitar, pastor. Jesus. Vamos aproveitar, pastor. Meu Deus. Esse gancho que nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. E eu quero que o senhor deixe aí um conselho, uma palavra para quem está nos ouvindo, para quem tem a família, para quem está com a família na igreja, ou aquele que está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aquele que está pensando em se firmar na igreja. Eu gostaria que o senhor, nessa noite, deixasse aí um conselho, uma palavra para quem nos assiste aí no nosso podcast Pregai. Fala aí, pastor. Glória. Olha que passa muito rápido, né, meu pastor? Muito rápido. Nossa, né? É rápido demais, meu Deus do céu. Acabamos de sentar aqui, já vamos levantar. Mas, irmãos, deixar aqui nessa noite, né? Nessa noite para vocês, uma palavra assim de incentivo. Eu vou falar de incentivo, né? Não de reflexão, mas de incentivo para vocês. Que dá mais atenção aos seus filhos. Entendeu? Se está na casa do Senhor, dá mais força para ele continuar na casa do Senhor. É verdade. Seja um espelho para os seus filhos, seja um espelho para sua casa, seja um espelho para sua esposa, seja um espelho para o seu marido. Porque se a gente vê, meu pastor, tem muita gente, isso daqui também é tremendo, Jesus. Se a gente vê, meu pastor, tem muita gente que tem uma mesa, dá um exemplo, tem uma mesa no seu lar, nunca sentou nessa mesa para sentar com seus filhos, com sua família. Meu Deus. Se não tem tempo para sentar na mesa com seus familiares, sua família, como que você vai ter tempo para conversar com ele? Ou com ela? Aí é onde a gente vemos que tem muita gente que fala assim, não, o meu trabalho tá tomando tanto meu tempo. O trânsito, igual nós vemos, né, meu pastor, tá tomando tanto meu tempo. Eu chego tarde de casa. Chega tarde de casa, abraça seu filho, abraça sua esposa, abraça sua família, dê um tempo para ela, dê um tempo para ele. Se a gente vemos também, a maioria das vezes nós dá tempo mais no WhatsApp, no celular, na rede social, na televisão, no Instagram, todos esses negócios. A gente dá mais tempo do que a gente pegar e dar tempo para nossa casa, nossa família. Se a gente vê nossos filhos, a maioria das vezes, isso daqui é tremendo, isso daqui é forte, hein? Se a gente vê, meu pastor, a gente chega em casa do trabalho, fala que tá cansado, não tem tempo para você nem dar um beijo,
um carinho, uma atenção para a família. E aí você pega no celular, você senta tanto no sofá, como senta na cama, ou senta em outros lugares da sua casa, da sua residência. E o que acontece? A primeira coisa que você faz, você começa a mexer no WhatsApp. Se você tem uma criança pequena, o que a criança pequena faz? Ela começa a passar na sua frente. Vai chamar isso daqui. Chamar atenção, né? Glória. Isso daqui é lindo. Começa a passar na frente, meu pastor. Para chamar sua atenção. Para ver se você dá um pouco de atenção para ela. Dá um pouco de atenção para ele. O que acontece? Aí a gente acaba fazendo o quê? Acaba fazendo vista grossa. Aí nós acabamos fazendo vista grossa dentro de casa. E passa uns tempos, passa uns anos, você já não consegue educar mais. Você já não consegue mais colocar os seus filhos no caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando, a idade vai passando também. É verdade. Fica tão difícil, rápido, meu pastor. E quando é criança, você tem um domínio. E quando é adolescente, você ainda tem um pouco de domínio. Agora, quando vira adulto, meu Deus. Meu Deus, é verdade. Ou anda no caminho do Senhor, meu pastor, ele pega e anda no caminho do mundo. Se a gente vemos. E aí você olha e fala assim, nossa, mas o que eu errei? Você errou. Se a gente vê e parar para observar, nós erramos porque faltou atenção. Faltou sentar, conversar. Você aproveitar o máximo possível, porque a idade vem. É verdade. A idade vem. Aquele que você pegava no colo já não pega mais. Aquele que você conversava já não conversa mais. Então é uma coisa onde a gente vemos, né, meu pastor? Onde a gente vemos que a gente tem que aprender muito e Deus ele vai nos ensinar sobre isso. E se a gente vemos também, a gente vamos ver uma coisa tão forte, vou falar aqui para casais. Pastor, hoje o casal ele vê mais a situação do seu parceiro, da sua parceira, ele vê mais a falha do que a qualidade. Eita Jesus! Isso daqui é forte, né? Meu Deus, é verdade. Isso é forte, porque se a gente vê, quando Adão se escondeu, Deus ele simplesmente ele não falou, você que errou. Ele chamou Adão. E aí a gente vê, né? E fala, opa, eu tô te chamando pelo nome, não tô te apontando o erro. Olha isso que é tremendo. Por quê? Porque a gente temos que aprender isso. Não olha a qualidade. Quando você olhar o defeito, ela vai sobressair das qualidades que ele tem. Então você não vai ver nunca a qualidade dele, você só vai ver os erros. Ou dela, você só vai ver os erros. Agora quando você foca nas qualidades, os erros parece que desaparecem. Desaparece, meu pastor, desaparece. Desaparece porque você só vai ver a qualidade. Não, só vai ver a qualidade. E é tão interessante que quando você começa a observar a qualidade, meu pastor, tudo começa a se encaixar. Não, e o pior que tudo Satanás, o trabalho dele é querer apontar os erros. Porque aí você esquece das qualidades. É isso mesmo. Mas quando o Espírito Santo ele nos revela as qualidades que tem, aí Satanás com os erros dele tem que se esconder. Tem que se esconder, ele tem que bater retirada, meu pastor. Pastor Ailton. Eita, glória! Meu Deus do céu! Eu vou ter que deixar esse assunto para outro podcast, pastor Ailton. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Isso daqui é tremendo. É tremendo. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast desta noite, deste dia. Nos ajuda aí a compartilhar. Nos incentiva compartilhando. Dá o seu like aí, ó. Isso, dá o seu like, se inscreve você que não é inscrito no canal. Fortalece esse trabalho aí, que nós iremos trazer mais e mais assuntos como esse. E enquanto o pastor Ailton estava falando, só quero deixar aqui algumas referências bíblicas bem rápido, que eu deixei anotado aqui enquanto o pastor Ailton falava. E é uma pergunta agora não para o pastor Ailton, mas uma pergunta para você que está nos assistindo. Baseado em Josué capítulo 24, versículo 15. Eita glória. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você e sua casa têm servido ao Senhor de fato? Eita Jesus. Reflita nessa pergunta. Pergunta número 2, baseada em Efésios capítulo 5 e versículo 25. Seu lar tem sido um ambiente de amor, cuidado como Cristo ensinou? É tremendo isso aqui, né, pastor Ailton? Tremendo. Há um altar de adoração e leitura da Bíblia em sua casa? Você tem praticado, você tem ensinado a palavra de Deus? Porque muitas das vezes, pastor Ailton, a gente vê as pessoas querendo pregar para todo mundo e esquecendo de pregar para sua casa. Dentro de casa. Mas não faça isso.
Ensina os teus filhos no caminho que devem andar, baseado dentro da palavra do Senhor, porque ele pode até no futuro dar uma afastadinha do caminho do Senhor, mas ele jamais esquecerá dos ensinamentos que você deu. É igual o ditado que fala aí: se você não ensina, o mundo ensina. Não deixe que o mundo ensina. Não deixe que... porque a gente ensina baseado na palavra. O mundo não. O mundo ensina de qualquer jeito, né? Qualquer jeito. Então, pastor Ailton, convida o povo aí para vir conhecer o podcast, para convida para conhecer o nosso ministério. Nós estamos aqui, né, meu pastor? Eita coisa boa, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos, né? Que bom nos assistir, né? Em nome de Jesus, eu creio aí que Deus tem coisas grandiosas para fazer. Isso daqui só foi um gostinho de quero mais. Só um spoiler, né? vai. É só isso, né, meu pastor? Que nós vamos fazer ainda muito mais ainda, e tem coisas, se falar sobre a família, se a gente pregar de Gênesis Apocalipse, tem. Então é uma coisa linda, né? Mas nós estamos aqui na Rua Arari, número 10, no Jardim Marinu. Glória a Deus. Se você não tiver um compromisso, que a maioria das vezes seu compromisso é na casa do Senhor, é adorando o Senhor. Vem conhecer esse povo lindo aí, né, meu pastor? Isso. Vem conhecer a gente. Se for um compromisso que não é com a casa de Deus, desmarca e vem. Corre pra cá. Quarta-feira, às 19h30. Sexta-feira, às 19h30. E domingo? Às 18h30. Eita, glória. Você é nosso convidado. É nosso convidado. É nosso convidado, hein? Especial, hein? Especial. Vem conosco. Domingo agora você vai estar assistindo esse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo no último sábado do mês, você está convidado para o primeiro domingo do mês, que é a nossa Santa Ceia, aqui na nossa AD Boanerges. Pai do Senhor, fica com Deus. Deus abençoe. Um forte abraço. E, pastor Ailton, até a próxima. Até a próxima, meu pastor. Se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui de novo adorando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor com essa mesma alegria, com essa mesma unção. E nós ficamos por aqui. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. E até a próxima. Tchau, minha família linda.